Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura. Hoje comigo Fabiana Sparrenberger, Deborah Evangelista, Daniela Minello, Ariane Lima, a nossa parceria de Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E a pauta de hoje são as cartinhas de Natal, da campanha Amigo Secreto de Natal, que já podem ser adotadas. E esse aí é o gancho, a desculpa para a gente falar sobre como anda o nosso espírito natalino. Sim, já tem muita loja enfeitada, muitas casas já decoradas. E nós aqui no Jogo de Cintura, como é que anda o nosso espírito natalino? Tanto para solidariedade, como também para enfeitar a casa, para criar este clima entre nós. E aí, quem começa das natalinas? Das natalinas, eu começo a natalina porque eu tenho que fazer comida. Natal, para mim, eu tenho um apelo. Tá, e tu já tá fazendo 2 meses antes? Não tô fazendo, mas já começo a me preparar. O meu pai, em outubro, já estava pensando o que vai ser feito, o que vai ser servido, como vai ser, toda onde é que vai ser a festa? Onde é que vai ser. E eu lembro assim, eu sou... vamos dizer assim, eu sempre chego atrasada. Porque em vez de eu fazer bem antes, porque pela minha mãe, segundo ensinamentos, né, no mais tardar dia 20 de novembro tem que armar a árvore. O mais tardar. Às vezes está entrando dezembro, demorar, cadê a árvore, cadê a árvore? Mas faço as bolachas. Bolacha de Natal não pode faltar de jeito nenhum. Feita comigo, com os guri, desde que eles eram pequenininhos, colocava a mãozinha lá para fazer a bolachinha. Isso, e até hoje, eles são grandes, mas a bolacha de Natal eles têm que fazer. Esse é o ritual da família? É o meu ritual, tem que ter. Que bonito. Nós éramos para ter montado a árvore agora dia 2. Só que daí... 2 de novembro, tá, gente? Não estamos falando de dezembro. O programa é gravado 2 de novembro. Não, ela já arma a árvore. O Natal lá em casa geralmente dura 5 meses. É muito legal. Mas é que daí agora, como a gente tem gato, e eu tive uma experiência maluca o ano passado, que as minhas gatas derrubaram 4 vezes a árvore de Natal, que ela é alta. E eu fiquei tão braba, mas tão braba, que eu disse... Aí elas derrubaram, assim, em 2 semanas, 4 vezes a árvore de Natal. Aí eu decretei que elas iam ficar na sacada. Minha sacada não é tão pequena, mas não é tão grande. Só que daí elas ficam miando. E tem eu tenho 3 gatinhos, e um que não sabe miar, ele late. Aí é um fiasco naquele prédio, parece que a gente tá esgoelando. Tem uma que começa assim, ai, ai, ai. E um faz assim, ai, ai, ai. E a outra começa, ai. E eu digo, imagina, ninguém merece 3 sinfonias lá pedindo socorro. E daí os meus filhos me pediram para que a gente montasse agora, então, no feriado do dia 15 de novembro. Mas, com certeza, terei que deixar... Os meus gatos, eles amam a árvore. Eles amam. Então, essa história de, coloca um sprayzinho, coloca não sei o quê. Não, eles têm arranhador, tem tudo. Eles gostam do buchiche. Daí, eu gosto de colocar... Eu tenho guardado, assim, na minha cozinha, porque eu não tenho uma despensa, gurias. Eu tenho, assim, em caixas de sapato, por cor. Eu sou bem organizadinha, mas são... No teto, assim, dos meus armários, os aéreos da cozinha, eu tenho todas as caixinhas com as bolas e fechadinhas com uma fita. E a minha árvore de Natal está lá. Quando eu começo a tirar, tem um rito. A gente coloca a música A música não, tem um vídeo da Turma da Mônica, que é especial de Natal. Vale a pena assistirem, é bem familiar, gurias, é muito bonito, não é só para criança. É uma animação e ele vai trazendo todo esse espírito natalino. Então, desde que eu tive o Pedro a primeira vez... A gente escuta e dura o dia inteiro a montagem da árvore. Aí a gente pausa, daí a gente elenca se vai ser uma árvore com bolas, porque eu só tenho bolas verdes, vermelhas e douradas. E daí a gente mescla. O ano passado a gente ficou nas bolas vermelhas. E a minha árvore, ela é verde, ela é eterna. Eu invisto uma vez na árvore. Só que esses dias eu estive numa loja e o Francisco estava comigo, nessas... que tem de tudo por um valor, assim, bem simbólico. Ele disse, mamãe, eu gostaria tanto de ter uma árvore só minha no meu quarto para pôr na minha escrivaninha. E eu disse, mas a gente tem uma na sala, filho. Mas eu queria cuidar da minha árvore. Resumindo a situação, daí a gente comprou uma branquinha, bem baratinha, gurias, assim, uma branquinha pequena,
E aí ele viu um presépio assim, e ele ficou segurando aquele presépio, que também era bem baratinho, porque é tudo por aquele valor nessa loja. E tinha assim um presépio, uma miniatura, gurias, numa perfeição. O menino Jesus, eu acho que tem 2 centímetros, assim. E vem tudo, vem a manjedoura, vem a Nossa Senhora, vem os pais de Jesus e vem a manjedora. E aí agora eles vão colocar, daí ele disse, mas o Mano vai ficar com ciúmes. E eu, então vamos comprar pro Mano também. Aí então agora cada um vai ter, porque eu acho importante da parte deles vir esse interesse. E o Pedro ficou muito feliz também, então a preparação da decoração, eu não enfatizo muito o Papai Noel, mas para mim, a simbologia do nascimento de Jesus, na casa dos meus pais, a mãe escondia o menino Jesus, porque ele vinha separado, hoje em dia vem colado o menino Jesus. E aí, então, a mãe colocava só no dia 25, quando ele nascia. Então, a gente ficava lá de joelhos, esperando o nascimento de Jesus, que é o quê? A renovação da vida, né? Então, eu tento trabalhar isso com os meninos. Tento não, eles sabem que o Natal é o nascimento de Jesus, que é a Páscoa, a ressurreição e morte de Jesus. Então, a simbologia do Papai Noel e da árvore em si, não, ela vem para acrescentar, porque é vida, né? O pinheiro, ele traz a vida. Aliás, assista aquele filme chamado Santa Claus, eu acho que ou é Klaus? Eu olho no intervalo. Acho que é Klaus. Acho que é Klaus, que mostra eu não vou dar spoiler aqui, mas ele traz um pouco essa simbologia, o significado do Natal, a partir da construção de brinquedos, e é muito legal para crianças e para adultos. É muito bonito. Então, essa preparação a gente já está fazendo, que na minha questão da espiritualidade é a oração, é se preparar, é pedir perdão a Deus, é ver se tirou notas boas. O Natal, para mim, é um fechamento de ciclo. O que poderia ter feito melhor, jogado menos videogame, feito mais esportes. Os meus não são de faltar muita aula, mas tem uma reflexão sobre como é que foi o nosso ano. Assim como no Natal, que é o fechamento de um ciclo, e a Páscoa também, que é o início de um novo ciclo. Então, eu tento trabalhar a questão da espiritualidade. E as cartinhas, eu confesso para vocês, gurias, que eu ia na época que tinha lá nos Correios. Lá, dos Correios. E lá eu tive contato com algumas cartinhas assim que realmente são fundamentais para nós que somos da comunidade e que temos um pouquinho de chance de contribuir, de pegarmos algumas cartinhas e prestar atenção, né, no tanto que a gente tem e que a gente pode ajudar. É essencial mesmo. Essa questão da reflexão. E levar os filhos, né? Levar os filhos para isso, para que tenham esse hábito de continuar respeitando, entendendo os ensinamentos de Jesus, o que ele pregava e comemorando essa data. Lá em casa, a minha mãe, ela reserva enfeites para cada filho. Então, sou eu e meu irmão, e a gente coloca os enfeites na árvore. E o ano passado eu adotei 2 cartinhas e elas eram, assim, muito simbólicas. Era de uma guriazinha de 5 anos e uma de 10 que eram irmãs. E elas tinham pedido bonecas Barbie, porque elas nunca tinham tido uma boneca Barbie. E eu acredito que elas não tinham tido nenhum tipo de boneca, elas pediram Barbie porque é uma marca. E eu comecei a refletir com relação a isso também, porque a gente vai ter acesso a determinadas coisas, a determinados bens, quando já é adulto, quando já trabalha, né? E aí os nossos pais fazem todo esse processo para nos dar um presente de Natal, fazer parte disso. E aquelas cartas, elas traziam um pouco disso. Então, elas contaram um pouco da realidade da família delas, né? E por isso elas estavam pedindo a boneca, que seria legal que elas tivessem. E depois de pegar a cartinha, né, eu fui entregar as bonecas e eu nunca vi crianças tão felizes. Tinha um brilho no olhar muito significativo. E aí me remeteu um pouco a essa questão que o Natal precisa nos trazer, que a Daniela falou, né? Essa reflexão do que a gente está fazendo para mudar o mundo, para mudar a sociedade que a gente vive. Porque não adianta a gente ter uma mesa farta e estar com os nossos familiares e não considerar que tem pessoas que às vezes não estão em casa, né? Ou que sentem falta de alguém que já partiu nessa época, entre outros assuntos. Então, é essa ideia realmente da gente começar o ano com um novo espírito e retomando tudo que Jesus fazia. Porque Jesus, ele não discriminava, ele não maltratava, ele não julgava,
E são coisas que hoje em dia a gente vê tanto em sociedade, a gente trabalha com jornalismo, né, Fábio? Encontrando tantas notícias, assim, de preconceito, de violência. Então, e especialmente nesse ano, né, que a gente vive acompanhando diversas guerras, então, pegar esse momento também para fazer preces de paz, pedir para que haja essa mudança, né? 5ª edição da campanha Amigo Secreto de Natal. Então, ela consiste na adoção de cartinhas com pedidos não só de crianças, como a Ariane trouxe a experiência dela, mas também jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social. Começou dia 31 de outubro, a doação pode ser feita até dia 6 de dezembro. Neste ano, mais de 2.000 pessoas serão assistidas por 21 instituições beneficentes da cidade que serão contempladas pela campanha. O slogan dessa edição é: neste Natal, adote uma cartinha e dê felicidade a quem precisa. Então, lá no site do Grupo Diário, você consegue encontrar todas, ali tem todas as entidades, as 21 entidades atendidas, e também os pontos que você pode, onde estão essas cartinhas, né? Onde é que você encontra essas cartinhas, que você pode pegar, né? Escolher a cartinha e devolver. Então, tem que entregar o presente adotado, ele precisa ser entregue até o dia 6 de dezembro, nesses pontos de adoção. Eu procuro sempre, desde o início da campanha, já está na 5ª edição, sempre adotei cartinhas. E o que me chama a atenção nesse momento, principalmente da leitura, é o quanto as crianças, muitas vezes muito pequenas, né, elas já têm essas realidades muitas vezes tão duras, né, tão duras, e que são expostas nesse momento nessas cartinhas. E eu, como não acredito em acaso, eu acho que quando a gente vai buscar uma cartinha dessas, já tem o recado para nós. Na primeira que a gente pegar. Então, eu não olho muito, eu vou lá, pego 2, 3, ou quantas eu penso em doar e já porque não acredito que elas cheguem ao acaso. Se aquilo ali tem alguma lição para mim, tem algum aprendizado para mim, e não só o presente da criança. Mas eu acho interessante também, importante falar de idosos, né, gurias? A gente vê, chegam cartinhas de idosos, às vezes pedindo coisas que nunca tiveram, sabe, no fim da trajetória e não no início, né? Então eu acho que é uma oportunidade ímpar, não só de fazer alguém feliz nesse Natal, como diz o slogan, mas de a gente parar esse momento que é de fechamento de ciclo, que é de final de ano, para refletir, né? O que nós estamos fazendo, né, para ajudar, o que nós estamos fazendo, como é que a gente está mudando o mundo. Você sabe, eu acho que tem muito... Eu gosto muito de pegar as cartinhas. E me chamou a atenção algumas vezes que as crianças não pediram, pelo menos naquelas cartinhas que eu peguei, elas não estavam pedindo nada extraordinário. Muitas vezes comida, sabe? Né? Às vezes comida, material escolar, roupa. Aí eu fico pensando, essa criança escreveu ali roupa porque é assim, para não pedir o presente, porque às vezes eu vou querer brinquedo, entre pedir brinquedo e pedir roupa, eu vou precisar mais de roupa, então eu vou pedir aquilo que eu preciso, então eu vou pedir aquilo que eu preciso, não necessariamente aquilo que eu gostaria e que me faria feliz. E muito pedido de alimento, né? Alimento. Eu me lembro muito de uma menina que uma vez, nunca mais esqueci, que ela pediu uma melancia, que fosse só para ela. Que ela não tivesse que dividir a melancia com todo mundo da família sempre. Então ela pediu se pudesse ser uma só para elas, que ela pudesse melancia comer inteira. Olha só o que significa, né? O que representa isso. E aí lá em casa nós somos 3 meninos, e teve um ano que eu peguei um gurizinho, e daí ele queria uma chuteira. Daí eu não me lembro que marca, não vou saber marca, mas ele colocou lá a chuteira tal. E aí os meus filhos, eu cheguei em casa e disse, olha, mãe pegou a cartinha, aqui tá a cartinha.
mãe, mas essa chuteira é muito comum, essa chuteira não sei o quê, essa chuteira não sei... Não era a melhor chuteira, entendeu? Era uma chuteira mediana para simples, né? E daí, não, mas essa chuteira não sei o quê. Eu sei que foi um tendel lá em casa. Aí eles acabaram comprando a chuteira, o calção, a camiseta, deram todo o fardamento para ele, sabe? E a gente foi levar. Então, assim, ó, ele ficou muito feliz, porque ele esperava a chuteira, né? Então veio muito mais. Mas para os meus meninos, aquilo foi tão significativo, porque eles pensaram, mãe, ele não pediu a chuteira mais cara. Ele não pediu Então, assim, qual é a condição efetiva dele, né? De estar solicitando. Então, às vezes a gente vê aí também uma coisa que a gente reporta no final do ano a nossa solidariedade com os outros, mas a gente também reporta para nós. Nós, Deborah, Ariane, Fabiana, Daniela, o que a gente pede, afinal de contas? A gente pede o possível ou a gente pede o extraordinário para as nossas vidas? Porque a gente se acostuma desde criança a pedir o que a gente já sabe que o pai e a mãe têm condição de dar. Para não constranger o pai e a mãe. Eu, pelo menos, na nossa família, isso ficava muito claro, assim. Sabe, a gente não pedia, eu queria uma bicicleta tal, mas eu sabia que não dá, então vamos pedir outra coisa que a gente sabia que coubesse nele. Isso é legal porque mostra uma empatia com aquela condição dos nossos pais. Porque a gente não queria deixar o pai e a mãe tristes por não poder dar, né? Não queria, exatamente. Mas, por outro lado, isso cria uma crença de nos limitar no que é possível. E não no que a gente poderia, de fato, conquistar. Então, assim, ó, entre as crenças que a gente diz, das crenças limitantes que a gente tem, uma das crenças que a gente não se dá conta, que é cristalizada na gente, é o viver pelo possível. Aquilo que dá, não por aquilo que realmente eu quero, que eu realmente é o sonho, que eu realmente aposto que vai dar. Então, aí eu começo a estabelecer âncoras de me contentar com o possível. Não significa que a gente não vai crescer, não vai trabalhar, não vai viver. Vai! Mas aí a gente pergunta, quem é que te limita para te fazer tal coisa? O Fernando Barcelos me limita, porque eu tô tendo que chamar o intervalo e ele já tá aqui, ó. Crença limitante. Esse é o teu sobrenome, Fernando. É verdade. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Amigo secreto de Natal e como anda o nosso espírito natalino para essa data. Lembrando que a campanha, que está na sua 5ª edição, ela tem o patrocínio da Prefeitura de Santa Maria, Livraria da Mente, Elegância Center Shop, agências do Sicredi em Santa Maria, Itaimbé Máquinas e Unimed Santa Maria. Empresas que queiram se unir e adotar várias cartinhas, quem quiser fazer uma adoção aí de várias delas para distribuir entre os seus colaboradores, enfim, tem um WhatsApp para contato, que é o 991434097. Repetindo, 991434097. Para você que já está entusiasmado com essas histórias que a gente contou aqui e quer fazer uma criança, um jovem, um adulto, um idoso feliz nesse Natal, dessas 21 entidades beneficiadas pela campanha, eu vou rapidamente trazer aqui os pontos de adoção. Onde é que você encontra essas cartinhas? No prédio da Prefeitura, Livraria da Mente, Elegância Center Shop, Sicredi Santa Maria, todas as agências do Sicredi, Itaimbé Máquinas, Unimed Santa Maria, Policlínica Wilson Aita, lá no térreo da Rua José Bonifácio, a sede aqui do Grupo Diário, aqui na faixa nova de Camobi. Esses, então, são os pontos. Você confere também, pode conferir lá no nosso site, diariosm.com.br, quais são os pontos de adoção dessas cartinhas, sendo que o prazo para adotar e entregar o presente é dia 6 de dezembro. É muito bonito os meninos, não sei, não é todo mundo que tem a oportunidade, mas os meus tiveram a oportunidade a partir de um grupo de crianças que a gente pertencia. Atualmente eles não estão por causa da questão dos horários, que é os cruzados ali das Irmãs de Schwenstadt, que tem o movimento que é para 2 pais que atendem os meninos e 2 mães que atendem as meninas, que são grupos de oração para crianças. E agora eles entram para os pioneiros, só que daí como o Pedro está fazendo o crisma e o Francisco a catequese, não está dando para conciliar para os 2 irem juntos, mas a gente acompanha as crianças para irem diretamente nessas instituições que são beneficiadas com esses projetos. E aí vocês não têm imagina noção. Por isso que eu acho assim, quem tiver a oportunidade de ir nestes locais e não apenas comprar, a simbologia do comprar e atender aquele pedido é uma coisa. Agora, a simbologia de tu pegar os teus filhos, se ainda tem criança, para eles aprenderem a dar valor, para ver a carinha daquelas crianças quando recebem aquele presente e a surpresa para abrirem, porque nem todos são a partir dos pedidos. Ali, por exemplo, a gente leva brinquedos, materiais ou roupas e eles lidam com o fator surpresa. A gente leva, eles não fizeram o pedido. É indescritível a emoção dessas crianças, mas maior ainda é a reação dos nossos filhos de estarem dando ali para aquelas crianças que realmente não têm nada e quando recebem, a gratidão deles é algo indescritível. Então, quem tem a oportunidade de levar, eu costumo pegar, porque nem sempre as famílias têm condições de comprar, né, gurias? A gente fala assim, de ir lá, pegar uma cartinha, mas não é toda a família. Tem muita gente que gostaria de doar algo que já está em casa e que de repente não usa e que está no bom estado e que não tem, não sabe o que fazer. Vão nessas comunidades, estejam lá com seus filhos, embrulha para presente. Eu sou uma que faço, eu tenho sempre muita embalagem em casa de papel pardo, que os meus filhos pegam toda vez, assim, ao final de ano, a gente vai lá, embrulha roupa, a gente embrulha brinquedo que está em condições ainda e a gente vai direto lá na Asmar, que é na Nova Santa Marta, que é onde tem ao lado do Colégio Marista, e vocês não têm noção. Eles recebem lá, claro que a gente não entrega diretamente para as crianças, mas quando a gente entra no bairro, a gente vê a realidade dessas crianças. Então, eu acho que é muito importante os nossos filhos. Eu, quando passo por alguma criança pedinte na rua, os meus filhos, eles não passam despercebidos. Eu sempre falo alguma coisa para eles. Eu digo, eles poderiam estar dentro de um carro que nem vocês e eles não estão. E eles estão aqui pedindo, porque eles precisam para sobreviver. Claro que a gente não vai entrar no juízo de dizer que tem pais, tem adultos que vão lá e colocam as crianças no semáforo. Não, mas a criança não teria que estar trabalhando nessa idade. Então, quem tiver a oportunidade para, além de doar, ir nesses locais e conversar com essas famílias,
pode ter certeza que vai mudar o jeito de pensar dos filhos de vocês para a valorização daquilo que eles têm e não só do ter e do ser. Antes que a Ariane fale, que não falou, né, Ariane? Fala aí, Ariane. Não, era bem na questão que a Daniela estava dizendo. A gente tem uma nova geração que todos os itens, o consumo, ele não tem... ele não tem um objetivo. É apenas algo que eu quero ter para ostentar. E quando a gente vê essas pessoas em outra realidade e que não vivem com esse luxo, existe aí uma mudança de paradigma. Então, hoje a gente vê muitas pessoas assim que falam de uma realidade que quem está dentro da comunidade, quem está fazendo parte de movimentos, de projetos, sabe que não é real. Sabe? Nós temos uma porcentagem muito alta de pessoas em situação de extrema pobreza em Santa Maria. E a gente não pode agir como se não fosse. Então, quando tu vê uma pessoa colocando uma comida fora ou colocando um brinquedo em bom estado fora, tu te lembra especificamente dessas pessoas. E quando tu fala isso, quem não conhece a realidade diz, não, mas não é do jeito que tu tá falando. E infelizmente é. Então é um momento da gente considerar, e esse movimento que tu faz com teus filhos é importante, porque demonstra que tu busca ter uma consciência e busca que os teus filhos que fazem parte da nova geração também tenham essa consciência. Porque muitas vezes a gente entra em grupos por conta de amizades ou coisas assim, e a gente sabendo que não é correto aquele pensamento, que não é daquele jeito que funciona, a gente acaba se calando. Então eu acredito que os teus filhos, sabendo como funciona e tendo o teu apoio para mudar o discurso, vão também de alguma forma impactar nos grupos sociais dos quais eles fazem parte. E aí a gente vai ter uma conscientização melhor, que é o que o Natal pede. Eu lembro muito bem, e aí eu vou dizer bem sério para vocês, a visão da criança que recebe. Tá? Porque até aí vocês estão dando, né? Sim. Vocês estão dando. E eu lembro que eu morava em Santa Rosa e tinha uma escola, que era a escola que eu estudava, Duque de Caxias. Era um pavilhão aqui, outro pavilhão, e fazia um U de pavilhões, né? Das paredes da escola. E a gente ia para festa na escola, festa de Natal. E nós íamos receber presentes. Aí eu lembro a minha mãe, minhas 2 irmãs, eu com 7, a Noêmia com 4 e a Mica com 2, tá? Era essa a escadinha. Nós 3 e a mãe indo na escola. O que nós íamos ganhar? Nós íamos ganhar brinquedos, tinha uma festinha. Quando eu dobro, a gente vinha na rua, daí tu dobrava à direita, tu já visualizava a escola. Quando eu dobrei aquela rua, que eu visualizei a escola enfeitada, isso era tardinha para noite, era de tardinha, assim, mas eu conseguia ver as luzes, sabe? As luzes daquela escola, a música de Natal, o Papai Noel lá, e aí, Daniela, em que pese não ter a referência, não ser o centro, o Papai Noel lá, para mim, que sou extremamente pobre, era muito importante o Papai Noel lá, porque aquele Papai Noel nunca foi na minha casa, tá? Aí, eu olho aquele Papai Noel, e aquele monte de sacolas, quando a gente foi chegando assim, tinha brinquedos, eu era pequena, então talvez assim não fosse tanto, mas para mim era como se fosse assim um cerro de brinquedos, eram 2 assim, e daí sacolas com alimentos. A minha mãe sofreu para carregar, porque nós éramos 3 crianças, para cada criança ela ganhou uma sacola. Vieram num plástico transparente, 5 quilos de arroz, 2 de feijão, eu não sei dizer o que mais, óleo, e eu lembro que tinha uma galinha ali dentro, que tinha uma carne junto, que tiravam de um freezer e colocavam. A minha mãe tinha que carregar aquelas 3 coisas. E daí, é claro, isso foi 79, 80, as meninas ganharam uma boneca. Eu me lembro da boneca que eu ganhei, as minhas irmãs também, e os meninos ganhavam um carrinho. Gente, até hoje isso está na minha memória. Até hoje a impressão que eu tenho é que eu tô vendo aquela cena, eu tô ouvindo aquela música, eu tô recebendo aquele presente. Talvez aquela boneca fosse a boneca mais simples, comum, sei lá, se hoje custaria 5, 6 reais. Mas essa cena de virar assim para a escola e ver que tudo aquilo lá estava preparado para mim,
tem um significado incrível. E eu posso dizer para vocês que não é assim, a Deborah passou fome, a Deborah passou necessidade, a Deborah não ganhou presente. Não. Eu tive presente, meu pai, minha mãe sempre nos deram o mínimo, mas sempre a gente teve. Mas eu quero dizer para vocês da importância que tem esse ato para quem recebe. Sabe? A gente sabe que aquele que dá ganha mais do que quem recebe, né? A gente quando sente isso. Mas para a criança que recebe aquele presente, que talvez muitas tá na cartinha, é esperado, ou mesmo é uma surpresa, mas é muito importante. Sabe que eu me lembrei agora que a gente foi agora mesmo, me veio na memória em algum desses 27 anos da minha profissão, em algum desses anos. Eu lembro que já no diário a gente teve a ideia de fazer uma pauta no dia 24 de noite. A gente ia em busca de famílias que não tinham recebido nenhuma doação de alimentos, não tinham para ver como é que essas famílias da periferia iriam passar a ceia. Nós somos 24 de noite, gurias. 24 de noite. E até hoje eu lembro que uma das equipes foi para casa depois de fazer a pauta, foram lá, contaram a história, ouviram aquela família que não teria ceia, não teria nada, seria mais uma noite normal, como as outras 364 do ano. Seria normal aquela noite, não? Geladeira vazia e tal. E uma das repórteres foi para casa, porque a gente ganhava todo ano um kit com um peru, com vários... E ela tinha tirado para descongelar, para dentro. Quando ela terminasse a pauta, ela ia fazer para ela e tal. E ela voltou para casa para buscar os alimentos ali para levar para aquela família. Então, nunca mais esqueci, né? Porque eu acho que a gente ainda precisa trabalhar não só nessa época, mas o ano inteiro, para que essas cenas que a gente deu depois do Natal, a gente, claro, porque foi uma reportagem feita dia 24 de noite, no horário, a gente foi dar lá depois, para que isso aí doesse ainda nas pessoas, para as pessoas entenderem o quanto o caminho ainda é longo e o quanto cada um de nós temos responsabilidade nesse caminho. Como é que a gente muitas vezes consegue ainda, imperfeitos que somos, né, passar uma noite com uma ceia farta, com todos, sabendo que existem famílias como aquela que a gente registrou aquela noite, que estavam com a geladeira vazia, que iriam dormir mais cedo para as crianças não sentirem fome, onde o Papai Noel não chega. Exatamente. Onde o Papai Noel não chega. Fala, Dani. Não, eu fiquei lembrando agora, uma das coisas que a gente faz, eu acho que desde que o pai e a mãe nos ensinaram, até por ter uma tia que é franciscana, que é irmã, a gente ia ou na missa da medianeira, na véspera do Natal, ou na do São Francisco. E eu vou fazer um convite aqui, não sou uma irmã franciscana, mas me sinto pertencente à comunidade. Na véspera do Natal, no dia 24, no dia 31, elas fazem uma missa que é como se fosse uma missa de gala, que elas se vestem diferente. Elas se vestem de franciscanas mesmo, com a roupa de São Francisco, que é o traje marrom, que é a roupa que elas chamam, posso estar equivocada, mas é a roupa mais elegante que elas têm para receber a comunidade. E esse é um momento que a gente vai lá e eu enxergo como um momento da gente, os meus filhos perceberam, e eu estou trazendo o olhar deles, em que a gente vai dar abraço nas irmãs, porque a comunidade é a família delas. Então, um convite para que quem quiser fazer parte dessa celebração, ela geralmente acontece às 19 ou 20 horas, no dia 24 e no dia 31. diariosm.com.br, você confere os postos para doação das cartinhas. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Jogo de Cintura.